Olá, aqui quem está falando é o Iel, sou professor da classe Freedom Life do setor adulto do Religar Life. Estou muito honrado aqui de compartilhar com vocês uma palavra hoje baseada no livro Alicerces da Nossa Fé, do pastor Carlito Paz. Nós já estudamos algumas partes deste livro que falam sobre alguns alicerces da nossa fé, já explicados aqui em vídeos anteriores. Se você ainda não viu, te aconselho a vê-los anteriormente, mas não vai atrapalhar, nós vamos continuar tendo a nossa lição e não vai ser necessário olhar as passadas para poder entender o que nós queremos passar nesse vídeo de hoje. De forma resumida, nós falamos dos seguintes alicerces: as escrituras sagradas, na parte 1, o nosso Deus, que é o principal dos alicerces, em suas figuras como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nas partes 2 a 5. Também o próprio homem, nós mesmos podemos nos ajudar para sermos alicerces da nossa fé e através das nossas escolhas e das decisões que nós tomamos durante a vida. Se são decisões que nos levam ou alimentam o pecado e consequentemente a morte, ou decisões da nossa salvação, que é quando nós aceitamos a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador nas nossas vidas, e essas partes são as 6 a 8. Hoje nós vamos falar da parte 9 do nosso livro, que diz respeito especificamente aos anjos e demônios. E aqui nós vamos aprender a falar, a lidar sobre isso e a refletirmos sobre o que realmente são os anjos e os demônios. Os anjos, é bom saber quem eles são. O texto do livro diz que os anjos são seres pessoais e espirituais, que são usados como instrumentos nos serviços de Deus, com o destaque de que, por mais que eles sejam seres espirituais, eles não podem ser adorados. Diferentemente, por exemplo, a gente pode ter um exemplo de não seguir de João, quando escreve o livro de Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versos 9 a 10, diz o seguinte: "E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus." Então João diz: "Caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis aos testemunhos de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia." Então aqui João nos demonstra o que não devemos fazer. Os anjos são instrumentos de Deus, são servos de Deus, assim como nós. Mas eles são instrumentos, seres pessoais e espirituais, que não são dignos de adoração. Eles testemunharam a ascensão de Jesus ao ressurgir e também auxiliarão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no momento da revelação do céu e no julgamento dos ímpios, tirando do reino dos céus aquilo tudo que faz mal e também todos os que tropeçaram neste mal. Isso é falado lá em Hebreus, capítulo 1, verso de número 14, que diz assim: "Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação?" Então ele especifica nitidamente. Nós falamos de salvação numa parte passada e nós relembramos aqui falando que os anjos são instrumentos que fazem nós herdarmos essa salvação, mas também nos fortalecermos para permanecermos dignos dessa salvação. Esses anjos, eles devem ser considerados exemplos para o homem, porque adoram ao Senhor de forma continuada. Nós lemos em várias partes da Bíblia que os anjos ficam adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso dia e noite. E eles adoram também ao Senhor através do seu serviço, por serem seres espirituais e também pessoais, através do seu serviço de auxiliar aqueles que optaram pela salvação. Além, é claro, de serem usados, como eu falei, como instrumentos por Deus para guerrear em lutas espirituais com o objetivo de guiar e guardar os crentes.
Aí a gente sempre lembra, né, principalmente os jovens e adolescentes são muito encaminhados nesse sentido, de lembrar daquelas figurinhas onde o anjo está aqui desse lado e o demônio está aqui desse lado, falando o que é para ser feito. E a pessoa no meio pensando, caramba, qual é o caminho que eu tenho que seguir? O que eu devo seguir? Se é o anjo ou se é o demônio? Isto nada mais nada menos é um desenho, uma personificação da batalha espiritual que acontece. Por mais que você não veja, existe uma batalha pela sua vida, dia e noite. Todos os momentos há uma batalha espiritual. Quando você está dormindo, para que nos sonhos você não seja cometido por pesadelos, você está sendo travado uma batalha pela sua vida. Quando você está sozinho em casa, sem ninguém estar vendo, está sendo travada uma batalha pela sua vida. Quando você está na multidão para poder dar exemplo, para poder praticar alguma atitude, está sendo travada uma batalha espiritual pela sua vida. E especificamente no livro destaca-se a figura e a caracterização de 4 tipos de anjos. Os primeiros são os anjos, no sentido literal da palavra, que são mensageiros de Deus aos homens. O segundo tipo são os arcanjos. Esses arcanjos são soldados patenteados. Está escrito isto em Judas, personificando a figura dos arcanjos no livro de Judas, que só tem um capítulo, no versículo de número 9, que diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Então mostra especificamente qual é o papel do arcanjo. O arcanjo é esse típico soldado que batalha, que guerreia por você, sendo instrumento de Deus, na verdade, para guerrear por você. O arcanjo Miguel lutava por Moisés, pelo corpo de Moisés. Outro tipo de anjos são os querubins. Os querubins são aqueles que guardam a santidade de Deus e que carregam o seu trono. Deus vive acima dos querubins e eles, os querubins, carregam o seu trono. Isso está escrito lá em Salmos, capítulo 99, no versículo 1, que diz: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Então é mais uma personificação, mais uma característica dos querubins, mais um tipo de anjos. E o quarto tipo de anjo escrito no livro Alicerces da Nossa Fé são os serafins, que são aqueles que cultuam ao Senhor de forma constante, dia e noite, empenhando-se para que este louvor e esse engrandecimento do nome do Senhor Jesus e da glória dele seja espalhada também, não só nos céus, mas em toda a terra. Escrito isso perfeitamente pelo profeta Isaías no capítulo 6, entre os versos 1 e 3. Vou ler para vocês. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Aleluia. Não sei se você, assim como eu, quando eu leio um trecho desse, eu costumo visualizar a cena, o que estava acontecendo. E o quanto isso deve ser lindo, meus irmãos. E isso é o que nos espera, nós que somos salvos e remidos pelo Pai. Nós somos aqueles que foram escolhidos para poder propagar a palavra do Evangelho aqui na terra. E a nossa missão é permanecer nesse caminho para que assim possamos ver isso com os nossos próprios olhos. Vendo os serafins adorando e clamando, vendo os querubins carregando o trono, vendo os arcanjos lutando, sendo soldados guerreiros pelas vidas, e os anjos ao redor, todos eles contemplando a maravilhosa glória de Deus. Isso é lindo. Mas
essa parte do livro não fala somente sobre os anjos especificamente, mas fala também sobre os demônios. E os demônios advieram através da figura de Lúcifer. Lúcifer era um anjo dos céus. Ele foi criado por Deus como um modelo de perfeição. Ele era considerado da classe dos querubins porque Deus o criou para que fosse o defensor do seu trono. Porém, o orgulho subiu a cabeça de Lúcifer e essa perfeição subiu a cabeça, fazendo com que a cobiça tomasse conta dele e ele quisesse tomar partido e tomar aquele trono para si. Percebendo isso, Deus tirou toda a autoridade espiritual e toda a posição celestial que ele tinha e o fez descer dos céus. Foi aí que Lúcifer se tornou Satanás, perdendo a sua santidade original e a sua posição celestial. Essa cena também está descrita pelo profeta Isaías, lá no capítulo 14, versos 12 a 15. Vou ler para vocês. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. O desejo de Lúcifer era tomar o lugar de Deus. E com isso, ele foi repreendido por Deus, saindo do reino dos céus e ocupando um lugar no Sheol, no inferno. E esse mesmo desejo fez com que 1/3 dos anjos fossem levados pela decisão de Lúcifer e também fosse afetada e seguindo o seu caminho com a mesma perda celestial e espiritual. Foram esses então anjos que decidiram seguir o caminho de Lúcifer, que foram considerados e chamados demônios por serem espíritos malignos, sendo instrumentos de Satanás, instrumentos do diabo para fazerem oposição aos planos de Deus para os homens e para fazendo com que eles fossem incitados a errar. Isso todos nós, né? Nós fomos incitados a errar, a pecar, a sermos alimentados pelas tentações, cair nelas e pecar, não passando na provação deles, provocando com isso doenças, aflições e enganos. Uma tentativa clara de engano do diabo está escrita quando Jesus e o diabo se encontraram. Está lá em Lucas, capítulo 4, versos de 1 a 13. Eu te convido a, depois dessa aula, a dar uma lida nisso. Se você já leu, leia de novo. E verifique o quanto o diabo tentou enganar a Deus. Através do seu Deus Filho, que nós já estudamos. O quanto ele tentou enganá-lo, fazendo com que todas as coisas fossem oferecidas a ele, para que tão somente Jesus o adorasse. Isso mostra o quanto o inimigo quer tentar desfazer os planos de Deus. Os planos de Deus para Jesus é que ele fosse morto e ressuscitasse para que a nossa salvação fosse garantida. E o inimigo, sabendo disso, foi pessoalmente ao encontro de Jesus. A Bíblia não diz que foram os demônios, a Bíblia não diz que foram os anjos do inferno, a Bíblia diz que o diabo, a Bíblia diz que Satanás foi ao encontro de Jesus. Tamanha a importância do nosso Senhor Jesus, tamanha a importância da missão que ele tinha, e mesmo assim ele se manteve firme, íntegro aos planos que Deus tinha para a sua vida, e por isso eu e você fomos alcançados pela salvação do nosso Jesus Cristo. Lembrando, meus irmãos, que o mundo nos tempos em que Jesus iria nascer estava completamente perdido. Foi quando Deus enviou o seu Filho para nos salvar e fazer com que o homem fosse liberto do domínio do pecado, além de destruir, é claro, todas as obras do inimigo para a vida do homem. Essa condenação será confirmada e selada no fim dos tempos,
quando quem escolheu o lado do pecado e, consequentemente, a morte, como foi falado na lição penúltima que nós estudamos, todas as pessoas que fizeram essa escolha serão lançados no lago do fogo e serão atormentados por isso, dia e noite. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, verso de número 10. Por isso, nós devemos ser muito sábios com as decisões que nós iremos tomar ao longo da nossa vida. Não sabemos se será dada a oportunidade para nós, lá na frente, de colocarmos em prática o nosso arrependimento. Por isso, a importância de permanecermos firmes. Essa é a missão do cristão, de permanecer firme em Jesus para fugir da tentação e resistir ao inimigo, alcançando assim a vitória e a salvação. É importante nós sabermos que os alicerces, o que nos mantém em pé, é o nosso Deus através dos seus instrumentos, e saber que eles existem e quem são é fundamental para que tenhamos a noção de que há uma batalha pela nossa vida no mundo espiritual entre os anjos e os demônios. Nosso papel é dar ouvidos, ser sensíveis aos comandos de Deus, para que as nossas vidas sejam direcionadas para esse caminho da salvação, para que não sejamos alcançados pelas tentações do inimigo e para que não caiamos nos pecados que ele quer que nós caiamos e não sejamos influenciados e nem oprimidos pelo espírito das trevas. Nosso Deus, ele já enviou o seu Filho para morrer por nós e nós somos livres de todo esse mal. Basta nós fazermos a nossa parte, facilitando o trabalho dos anjos, sendo sensíveis ao direcionamento que Deus quer para nossas vidas. Tudo isso está na palavra, a primeira parte do livro Alicerce da Nossa Fé, as Escrituras Sagradas. Se você tem passado por alguma aflição, procure na palavra. Lá Deus vai te confortar e Deus vai te direcionar para o que você deve fazer para que a batalha entre o bem e o mal pela sua vida seja ganha pelo Espírito Santo de Deus. Na verdade, ela já foi ganha lá naquela cruz e ela está vazia. Então saiba que a salvação já está a seu dispor. Basta você agarrá-la aceitando a Cristo e fazendo com que essa sua decisão seja reverberada, seja confirmada dia após dia, para que assim nos mantemos firmes, para que possamos subir aos céus e contemplar a glória do Senhor pessoalmente. É esse reino de Deus e essa glória que nós iremos alcançar, que será parte do nosso próximo estudo, a parte 10 do livro, O Reino de Deus. Então eu te convido desde já para você também mergulhar em como é o Reino de Deus na nossa próxima aula, que será ministrada aqui no Religar Life. Deus abençoe a sua vida e que você decida caminhar segundo o que Deus quer para a sua vida e somente dar ouvidos aos anjos do Senhor. Que Deus te abençoe. Até mais.